Fala, engenheiros e arquitetos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece e chegou aqui pela primeira vez, o meu nome é Guilherme Nonato. Eu sou engenheiro civil e especialista em regularização de imóveis residenciais. E hoje falaremos de um tema muito importante. É sim, aquele tema, o primeiro passo, o passo inicial para você que quer realmente faturar muito com regularização de imóveis residenciais é a regularização de imóveis na prefeitura municipal. Então, se você realmente se interessa, se você quer dominar a regularização de imóveis na prefeitura, então fique até o final desse vídeo que você já vai sair daqui realmente pronto para atuar nesse mercado. Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, que é o maior canal de regularização de imóveis residenciais do Brasil, aperta aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo, já se inscreve, assina o sininho da notificação para que você saiba todos os vídeos de primeira mão. Assim que eu postar vídeo, você já vai estar por dentro, já vai pegar a dica ali fresquinha para você já começar a aplicar e já ir atrás dos seus primeiros 10 mil nesta área de regularização de imóveis. Essa área que eu falo que é uma das áreas mais lucrativas do Brasil. Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Agora sim a gente pode ir para o nosso conteúdo. Então, bora lá falar um pouco sobre regularização de imóveis na prefeitura. Para começar, a gente precisa falar o que realmente é essa regularização. O porquê que a gente regulariza o imóvel na prefeitura. Da onde que veio isso e como que a gente realmente chegou nisso e como que a gente consegue trabalhar nesse setor de regularização de imóveis na prefeitura. Primeiramente, para que eu possa situar vocês, para quem me acompanha aqui, sabe da nossa forma de trabalhar, sabe da nossa metodologia, aqui a gente trabalha com o método MARA de regularização de imóveis. Guilherme, eu ainda não conheço o método MARA, estou chegando pela primeira vez, me conta um pouquinho? Eu conto e conto agora mesmo para você. O método MARA, ele consiste em 4 pilares. Né? Eu desenvolvi essa metodologia para ficar realmente mais fácil, para que você tenha esse passo a passo de seguir certinho para chegar então no processo de regularização completo. Então, hoje falaremos do segundo pilar, do A, né, do MARA. O MARA então é M-A-R-A, matrícula do imóvel, aprovação na prefeitura, Receita Federal e averbação no cartório. Falaremos então sobre aprovação da prefeitura. Se você chegou aqui, você já veio assistindo aqui o canal, você já sabe um pouco sobre regularização de imóveis e aqui a gente vai falar daquele processo de regularização na prefeitura. O que torna um imóvel irregular na prefeitura, galera? Você que é engenheiro e arquiteto, você sabe que para toda construção a gente precisa de um projeto, certo? E para que esse projeto ele esteja liberado a construir, ele necessita estar aprovado pela prefeitura. Só que muitas vezes, e é o que mais acontece, o pessoal constrói qualquer tipo de obra sem ter uma aprovação na prefeitura. Ou seja, esse imóvel se torna irregular. Mas, Guilherme, por que eu preciso da aprovação na prefeitura? Porque a prefeitura é o órgão que delimita tudo o que acontece na cidade. Então, se você vai construir, se você vai reformar, se você vai demolir, se você vai mudar o tipo de edificação, você precisa comunicar à prefeitura e que ela aprove que aquilo pode ser feito. Porque é a prefeitura que rege as normas da cidade. É a prefeitura que vai falar se você pode construir X, se você pode construir Y. Se em determinado setor da cidade você pode realmente construir aquele tipo de edificação, ou se ali é só construção comercial e você não pode construir residencial. Tudo isso acontece. Então, por isso que antes de qualquer tipo de obra que a gente for fazer na nossa cidade, seja cidade pequena, seja cidade grande, a gente precisa pegar a aprovação na prefeitura. Guilherme, eu já tenho uma casa, já está aprovado, eu só vou fazer um puxadinho na frente para o meu carro. Eu preciso fazer uma regularização? Precisa. Por quê? Vou explicar para vocês. Quando você aumenta a metragem quadrada do imóvel, ou você diminui também, no caso de demolições, você precisa de um projeto aprovado na prefeitura por conta do recolhimento do IPTU. Então, por isso, você precisa desse projeto aprovado. Guilherme, eu vou trocar o piso da minha casa. Preciso fazer um projeto de regularização? Não tem necessidade. Por quê? Porque não houve acréscimo e nem diminuição da metragem quadrada do imóvel. Então, a gente tem a reforma, que não necessita de projeto, mas necessita de acompanhamento de um profissional qualificado, seja arquiteto, seja engenheiro, e tem a questão de aprovação do projeto, regularização de imóveis, que é quando há um acréscimo de área ou uma diminuição de área do projeto ou da edificação, tá bom? Então, por isso, a gente precisa fazer a aprovação desse projeto na prefeitura.
tá bom? Então, a gente vai falar aqui sobre essa parte de regularização. Muita gente confunde, galera, que esse processo de regularização somente advogados que faz, porque realmente vem linkado com o processo de regularização. Quando fala processo, a pessoa já vincula advogado e vai procurar advogado falando que quer regularizar a casa e tudo mais. Só que esse processo, quem consegue fazer do começo ao fim são profissionais habilitados, como arquiteto, engenheiro e às vezes um técnico de edificação, porque são profissionais que têm a capacidade técnica de fazer um projeto realmente que possa ser aprovado na prefeitura. Entendeu? Então, realmente a gente precisa de um profissional capacitado no CREA, no CAL, no TRT, que consiga, então, elaborar uma responsabilidade técnica sobre aquilo. Como eu falei para vocês, a aprovação, essa aprovação da regularização, tem alguns tipos de regularizações dentro desse processo da prefeitura. São dois tipos que a gente costuma falar de regularização. Temos a regularização total e a regularização parcial. Como o próprio nome já diz, quando a gente fala em regularização total, é porque a gente está regularizando o imóvel todo, do começo ao fim. Como assim, Guilherme? Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Quando a gente tem um imóvel que em momento algum foi feito nenhum projeto na prefeitura, e você como profissional, você já está acompanhando o canal, você já sabe o que realmente precisa fazer, você foi até a prefeitura para tentar saber qual é a metragem quadrada que está aprovada, porque você não segue o IPTU, porque seguir o IPTU é um erro. Você tem que ir até a prefeitura, ao departamento de engenharia da sua cidade, e perguntar o que tem de projeto aprovado naquele determinado endereço. Com isso, o pessoal da prefeitura vai te passar qual é a metragem de projeto que está lá, vai até te passar o projeto, e com isso você vai saber se a metragem é total ou parcial. Se você já tem um projeto aprovado, você então vai fazer uma regularização parcial. Por que parcial, Guilherme? Porque você vai regularizar parte daquele imóvel. A pessoa, vamos falar, que comprou uma casa via financiamento, né, financiou, tá, ela tinha 50 metros quadrados, só que ela sentiu a necessidade de construir uma edícula e uma garagem na frente. Ou seja, de 50 metros quadrados ela foi para 80. Ela tem 30 metros quadrados que estão irregulares. Então ela precisa fazer uma regularização parcial da parte do fundo e da parte da frente. Tá? Então, uma regularização parcial. No caso da regularização total, vamos citar essa mesma pessoa que tinha esse imóvel de 50 metros quadrados, que ela mesma construiu, né, junto com o mestre de obra ali, um pedreiro, e construiu também ao fundo. Ou seja, chegou nos 80 metros quadrados também, como no primeiro exemplo. Só que, quando você foi na prefeitura, a prefeitura falou para você que não existe nenhum projeto aprovado para aquela edificação naquele endereço. Ou seja, você vai ter que fazer uma regularização total de toda a obra, de toda a construção, porque não consta nos dados da prefeitura nenhum tipo de projeto aprovado para aquela residência. Então, para regularização de imóveis residenciais, tá? Na prefeitura a gente tem essas duas situações. Tem a situação também de quando houver demolição, que aí a gente também entra com uma regularização parcial, porque houve, né, parte do imóvel que foi demolida, então diminui a metragem quadrada, diminui a área também do imposto do IPTU. Tá? Então, essas são as duas formas de regularização que a gente trabalha na prefeitura. Guilherme, a pessoa vai começar a construir. Como que eu consigo atuar? Isso é o que a regularização consegue nos dar, esse campo de atuação. Porque se você domina projetos de prefeitura, você consegue dominar um alvará de construção. Ou seja, a pessoa tem o terreno, vai construir ainda e precisa da aprovação da prefeitura, você já vai ser o profissional habilitado para fazer o projeto, junção de documentos e conseguir o alvará de construção. Assim que a gente consegue o alvará de construção, então, que a obra está pronta, que aí a gente consegue o ABITS. Falando em ABITS, a gente falou de regularização total e parcial. Guilherme, consegui a regularização, entrei com o projeto foi aprovado, só que agora eu preciso do ABITS, que é a ponta final do projeto, da parte de regularização na prefeitura. Quando a gente sempre fala em regularização na prefeitura, galera, o objetivo final é o ABITS. Então, assim, a gente precisa aprovar projeto, juntar documento, RT, memorial descritivo, matrícula, tudo isso faz uma juntada de documentos, leva até a prefeitura, eles vão aprovar o projeto e daí eles vão analisar se o projeto tem ou não algum débito a ser quitado para conseguir o ABITS. Guilherme, como assim? Peraí que tá ficando confuso. Era só aprovação de projeto? Como assim débito? Da onde veio isso? Galera, não é assim tão simples chegar com a documentação e aprovar o projeto. Não é bem assim.
Dentro das prefeituras, né, a gente tem os impostos que a gente paga por trabalhar. Assim como o profissional, né, que para trabalhar, para atuar no município, ele precisa pagar o imposto sobre serviço, que é o ISS-QN, toda obra, toda construção precisa pagar o imposto, seja de mão de obra e material, também naquele município. Ou seja, se você tem uma construção e você realmente realizou a construção, arcou com a mão de obra, né, fez toda a parte de material, você precisa pagar uma parte desse imposto para a prefeitura. E é essa forma que a prefeitura cobra o imposto sobre a construção. Tá? Então, depois que a gente aprova o projeto, a prefeitura analisa aquela construção em cima da metragem quadrada e gera essa taxa de imposto em cima da sua construção. Guilherme, essa taxa é obrigatória? Tá, vamos lá, vamos falar sobre essa taxa. Essa taxa, ela depende muito de município para município. Existem municípios que não cobram essa taxa. Essa taxa ela é isenta em muitos municípios. Só que tem outros municípios que fazem questão, né, de cobrar essa taxa, até porque é dinheiro que entra no cofre público do município. Essa taxa ela é baseada na tabela do Siduscom, de acordo com o padrão dessa edificação. Então essa taxa ela pode variar e ela é cobrada em cima da metragem quadrada a ser regularizada. Ou seja, se é uma parte que você vai regularizar, você vai pagar imposto apenas por aquela parte. Se é a casa toda, você vai pagar imposto sobre a parte toda. Esse valor ele pode variar bastante. Ele pode ser muito alto, como também pode ser muito baixo. Eu já tive um cliente que já teve que pagar mais de 7 mil reais nesse imposto. Só que ele não precisou pagar. Ele teve, mas não precisou. Peraí, Guilherme, como assim? Ele teve que pagar 7 mil reais e não precisou pagar? Isso mesmo. Dentro dessa categoria de imposto, que assim como que a gente também vai ver na regularização em Receita Federal, existe a possibilidade de entrarmos com um pedido de decadência desse imposto. Eita, começou a ficar meio complicado. Calma, não tem complicação, é bem tranquilo. Decadência do imposto é quando você consegue realmente, vamos dizer que você some com essa taxa, que você está isento dessa taxa. Guilherme, por que isso acontece? Isso acontece porque existe, né, uma lei que a sua obra ela entra em período decadencial. Então, esse período é um período de 5 anos. Se você tem uma obra que ela tem mais de 5 anos de construção, ela entra em período decadencial e você está isento dessa taxa. Você precisa comprovar para a prefeitura que o seu imóvel tem mais de 5 anos para que você consiga, então, essa isenção. É possível? É muito possível. Eu tenho vários clientes que eu já consegui esse imposto, a isenção desse imposto, e por isso que eu falo para eles que vale a pena, galera, vale a pena contratar um profissional qualificado. Porque o profissional qualificado, quando você realmente investe na segurança do seu imóvel, você está investindo não só, né, naquele valor, mas você está investindo no todo. É na isenção do imposto, é nessa parte que você deixa de pagar um valor absurdo para a prefeitura e você consegue ainda colocar dinheiro no bolso do seu cliente. Por isso que eu falo, você precisa de profissionais qualificados no mercado e não tem esse profissional que consegue fazer isso. E quando um profissional realmente passa essa segurança, que entende do assunto e você explica para o seu cliente que existe esse imposto, como que é cobrado esse imposto, o porquê desse imposto e que você pode conseguir para ele a isenção caso o imóvel tenha mais de 5 anos, ele vai ficar muito feliz. Eu tenho certeza que ele vai estar por isso aqui para te contratar. Então, assim, se você mostra para ele que você sabe, você mostra muita autoridade, você mostra que entende do assunto. Isso é muito importante. E isso realmente é um diferencial para quem entende do assunto do começo ao fim. Mas voltando, a gente tem esse imposto, e ele pode sim ser isento. Né? Se você conseguir a isenção, você não precisa pagar nada, você só vai arcar com a taxa do habite-se, que é uma taxa pequena, e também a taxa do alvará de regularização, e com isso você tem o seu imóvel totalmente regularizado na prefeitura. E quais são os benefícios, Guilherme? Por que o meu cliente tem que regularizar um projeto na prefeitura, sua construção na prefeitura? Primeiro de tudo, eu sempre gosto de falar da segurança imobiliária. Por que, Guilherme? Por que a segurança imobiliária é tão importante? Porque você está segurando para o seu cliente que ele não tem nenhum problema com a prefeitura. Ele não tem débito, ele está regularizado, o IPTU dele está tudo certinho, e ele não pode sofrer nenhuma sanção, nenhuma notificação e muito menos multa e até perder o seu imóvel, porque é coisa que já aconteceu. Aí você me pergunta, como assim, Guilherme? Como perder o imóvel? É possível que pela pessoa não ter um imóvel regularizado na prefeitura, ela perca o imóvel, mas não é dela? Ela não construiu, ela não pagou? Realmente.
Ela construiu, ela pagou e ela pode perder a qualquer momento. Por que que isso acontece, galera? Acontece da seguinte forma: se você está irregular com algo, a prefeitura quer que você regularize, porque se você tem um imóvel na cidade, né, ela precisa que a cidade esteja nos padrões corretos de habitabilidade. Então ela quer que a sua casa, o seu imóvel, esteja no padrão correto, seguindo as normas corretas, com as medidas corretas, entendeu? Com os revestimentos corretos, com as aberturas corretas, sem causar nenhum tipo de prejuízo aos vizinhos. Ela quer uma cidade sempre harmônica. Por isso que existem os códigos, né, de obra, os códigos de postura das prefeituras, para que os profissionais sigam aqueles códigos para que a cidade seja uma cidade ainda melhor. E nós, como os engenheiros e arquitetos que prezamos por uma boa qualidade, que prezamos pelas coisas corretas, é o nosso dever sempre seguir esses códigos. Por isso que a prefeitura exige que os imóveis sejam regularizados e que estejam dentro das normas, para que seja sempre uma cidade agradável para os cidadãos daquela cidade. Por isso que a prefeitura exige que você regularize seu projeto, regularize sua obra, que esteja realmente quitado com os impostos necessários. Por isso que chegam as notificações. As notificações que chegam sobre regularização de imóvel, ela chega por um único motivo. A pessoa construiu sem o projeto, ou seja, ela não está pagando o imposto correto que tinha que pagar pela metragem total, e ela notifica a pessoa de que ela precisa regularizar o quanto antes o seu imóvel. Se essa pessoa ela não regulariza o seu imóvel com essa notificação, ela está sujeita a tomar uma multa. E essa multa ela pode variar, né, de 10 a 100 reais, depende do imóvel, sobre o metro quadrado. Aí você imagina, né, uma casa de 100 metros quadrados com a multa de 100 reais por metro quadrado. O valor total dessa multa. Muito alto, extremamente alto. E essa multa não para por aí. Se você tem essa multa, né, você acaba pagando, mas você ainda está com o imóvel irregular, se você ainda não deixa de pagar essa multa, você constrói um débito dentro do município. Ou seja, você tem uma dívida pública. E quando você tem dívida, alguma sanção você acaba correndo. E a prefeitura precisa sanar essa dívida. A prefeitura não pode ficar com dívida. E a forma da prefeitura sanar essa dívida é tomando algum bem seu, alguma coisa que você tem em posse. E o que você tem em posse no base de dados da prefeitura? Isso mesmo, o que ela acabou de multar, o seu imóvel que está no seu nome. Ou seja, a prefeitura, a qualquer momento, se você tem dívida pública aberta, ela pode tomar o seu imóvel como garantia de pagamento. Então, por isso que um imóvel regularizado, você nunca vai passar por essa dor de cabeça de ter que pagar uma multa, de ter que arcar com tudo isso e até mesmo perder o seu imóvel. Aqui na cidade de Araçatuba, onde eu atuo, alguns imóveis já foram para leilão por conta de dívida pública. Isso realmente acontece. Tem gente que acha que isso não acontece, que isso é coisa que só a gente cria aqui, mas, gente, isso é muito sério, muito sério. E fora que, quando você tem um projeto aprovado, um imóvel que está realmente regularizado, o tanto que ele não valoriza na hora de uma venda, né, na hora de uma negociação, valoriza bastante, porque você fala para o seu proprietário que ele já fez o mais moroso da coisa, que foi regularizar. Então o projeto dele já está tudo ok, já está tudo certinho. E se ele for vender, né, via um financiamento, ele já tem um habite, ele já pode conseguir a CND, averbar, para que na hora de vender via financiamento, ele consegue, porque os bancos aceitam imóveis que têm a sua regularização completa. Se na matrícula está constando toda a metragem quadrada construída, se está tudo certinho averbado, o banco vai aceitar o seu financiamento. Mas se não, se lá na prefeitura já não está aprovado, o banco não financia por este motivo, porque pode ser que a não regularidade desse imóvel vai acarretar em multa. E banco não vai financiar imóveis que constam com débitos em prefeitura ou até mesmo na Receita Federal. Por isso que a gente tem que regularizar esse imóvel na prefeitura, para ter segurança, para realmente não ter nenhuma surpresa lá na frente de ter que pagar uma multa enorme e até mesmo perder o nosso imóvel, né? O que é o sonho de todo brasileiro, que é o imóvel, que é a casa própria. Isso me vem na cabeça a minha primeira regularização de imóveis na prefeitura. Quem aqui me acompanha sabe que o meu primeiro cliente, né, na minha história de formado, foi um cliente de regularização de imóveis que eu não sabia nada. Nada, nada mesmo, galera. Porque, né, se você é arquiteto, você é engenheiro, você que me acompanha, você vai olhar na sua grade curricular e eu tenho certeza, tá? 99%, tá? Para não falar 100%, que você não teve nenhuma grade
na sua faculdade que tenha esse conteúdo de regularização de imóveis. Porque realmente a gente não vê isso, a gente vê muito cálculo, a gente vê muito orçamento, a gente vê muita questão de material, só que a gente não vê o mais importante, porque para começar uma construção, para que a gente possa iniciar uma construção, a gente precisa que esteja com a documentação tudo correta. Na faculdade a gente não aprende sobre matrícula, a gente não aprende sobre questão de retificação de área, a gente não aprende sobre desdobro, uso capião, nada disso. E isso é muito importante, é a fundação da sua construção, porque existem as estacas que fazem a fundação, mas para você iniciar essa estaca, você precisa estar com o seu imóvel regularizado, com a sua matrícula correta, para então começar. Então, a base, o grosso, vem tudo ali, do início da regularização. Mas enfim, eu não tive esse embasamento e fui para o mercado de trabalho, até porque eu precisava, né? Fazia pouco tempo que eu estava formado, ainda não tinha cliente, não estava me achando na profissão. O primeiro cliente que veio eu abracei e não quis nem saber. E, por ironia do destino, era um cliente de regularização de imóveis na prefeitura municipal da cidade de Santo Antônio do Aracanguá. Então, peguei esse projeto, fui na raça, na força do ódio, com a cara e a vontade, e consegui regularizá-lo depois de muitos meses fazendo o que era teoricamente simples, mas para quem não tinha conhecimento demorou bastante. Então, eu já trouxe para vocês aqui muita coisa que já vai te ajudar. Assim que você pegar sua primeira regularização na prefeitura, você já está sabendo muita coisa só assistindo esse vídeo aqui. Então, o que eu preciso para aprovar um projeto na prefeitura? Para aprovar um projeto na prefeitura e ter então o Habite-se, vou falar do começo ao fim, a gente precisa fazer primeiro esse reconhecimento para saber que tipo de regularização que a gente vai fazer. Se é uma regularização total, se é uma regularização parcial. Depois, precisamos levantar toda a documentação necessária. A documentação depende muito de prefeituras para prefeituras, mas de grosso modo a gente precisa do carnê do IPTU do ano vigente, os documentos pessoais do proprietário, o termo de titularidade, né? Quando a gente fala em titularidade, a gente fala da matrícula, a gente fala da escritura pública, o contrato de compra e venda. Tem algumas prefeituras que aceitam, mas se você tiver a matrícula, você não erra. O mais certo é você ter a matrícula do imóvel. E eles sempre pedem a matrícula atualizada com até 90 dias. E o que você pode fazer para ter essa matrícula atualizada é acessar o site dos registradores, o site da ONR. Nesse site você consegue fazer alguns serviços dos cartórios de imóvel de forma online. Por lá, você consegue ter, pelo seu acesso do Gov, acessar e pedir então uma matrícula atualizada para aquele imóvel onde está sendo feita a regularização. Depois, a gente precisa do projeto, é um projeto arquitetônico, onde a gente tem cortes, vistas, fachada, planta baixa, planta de cobertura e o selo totalmente com as informações corretas. E a gente também precisa do memorial descritivo. Guilherme, o que seria um memorial descritivo? Memorial descritivo nada mais é de um documento onde você realmente descreve, do começo ao fim, como é a sua construção. Realmente, para ser o mais descritivo possível. Parte de fundação, revestimento, estrutura, telhado, forro, piso, desnível, tudo. Tudo que for possível, instalação hidráulica, elétrica, tudo que for possível você coloca nesse documento que vai ajudar no embasamento do pessoal da prefeitura para então aprovar o seu projeto. Depois disso, você precisa então da ART ou RRT, no caso de arquitetos. Que seria isso? Que é a sua responsabilidade técnica. Por isso que eu costumo falar que só nós, profissionais de engenheiros ou arquitetos, conseguimos fazer um processo de regularização do começo ao fim. Nenhum outro advogado, nenhum outro contador, nenhuma outra profissão consegue fazer esse tipo de processo do começo ao fim, porque somos os únicos capacitados para emitir uma responsabilidade técnica por esse tipo de serviço. Depois disso, a gente vai subir toda essa documentação para a prefeitura para que então elas possam aprovar o projeto e ver a questão dos impostos, como eu já comentei com vocês, e depois disso aí eles vão fazer as vistorias para o Habite-se. O Habite-se muitas vezes pode ser feito a visita presencial por um agente da prefeitura, né? O próprio agente deles pode ir até o local fazer a vistoria correta, ou pode acontecer de forma online. Como assim, Guilherme? Como que acontece uma vistoria de forma online? Na cidade de Araçatuba, onde eu atuo, ela acontece de forma de laudo fotográfico. É um documento onde eu coloco várias imagens do imóvel, mostrando alguns pontos necessários para que a gente consiga comprovar que aquele imóvel realmente está habitável.
Então eu preciso de uma fachada onde mostra que tem uma árvore plantada na frente, porque é uma exigência aqui da cidade de Araçatuba que tenha uma árvore plantada na frente da casa. Ela precisa estar totalmente acabada, pintura, revestimento, portas, parede, né, com o revestimento correto, o telhado. Tudo isso é cobrado, parte de permeabilização, tudo isso a prefeitura olha. Por isso que ela pede um registro fotográfico bem detalhado do chão ao teto, para saber como é que está o forro, para saber como é que está a cobertura, para saber se realmente o projeto executado ele está de acordo com o projeto que foi aprovado por eles. Só que agora você deve estar me perguntando, Guilherme, como que os meus clientes vão saber se os imóveis dele realmente está regularizado na prefeitura? Existem alguns fatores simples que você mesmo pode começar a falar com eles hoje. Primeiro de tudo são as perguntas. Quando você faz a pergunta correta, você chega já na solução do problema que você quer. Você vai perguntar se quando ele teve aquela casa, se ele teve o projeto aprovado na prefeitura, ou se aquela casa tem um habite, ou se até mesmo se no carnê do IPTU dele está tudo ok com questão da metragem quadrada e a metragem real. Muito provavelmente, uma dessas três perguntas não serão respondidas, porque pode ser que ele comprou aquela casa, né, de outra pessoa com contrato de compra e venda, pode ser que ele só tenha a escritura do imóvel, pode ser que até ele financiou, mas fez uma construção no fundo ou na frente sem aprovação do projeto. Então, dessa forma, o imóvel já se encontra irregular. Se você realmente quer saber o que está irregular nesse imóvel, é realmente indo até esse órgão da prefeitura, departamento de engenharia ou de planejamento urbano, para saber o que tem de projeto aprovado e se há um habite para aquela construção. Essa é a forma mais correta de você conseguir saber se esse imóvel está regular ou não. E uma forma que muitas pessoas se enganam e fazem da forma errada, que eu sei que se você está aqui me acompanhando, você já sabe que isso não existe, você não vai fazer, é se basear no IPTU. Achar que a metragem da construção que consta no IPTU é a metragem real que está aprovada na prefeitura, que muito provavelmente não é. Então, a pergunta que pode estar surgindo aí na sua cabeça, Guilherme, mas onde eles chegam nessa metragem? Por que eles colocam então aquela metragem quadrada no meu IPTU? Eles colocam pelo seguinte motivo, por muitas vezes pode ser uma vistoria de algum agente da prefeitura, ou até mesmo voos de drone, que é o que mais está acontecendo nas cidades, ainda mais aqui no interior de São Paulo. Eles têm alguns drones onde eles fazem o voo sobre a cidade, e com isso, com as câmeras dos drones, eles tiram uma foto onde eles conseguem identificar toda a área coberta que tem na sua edificação. Ou seja, se você tem uma casa na frente, um coberto no fundo, tem uma área também ali de garagem e não consta no projeto, já está constando metragem a mais do que estava aprovado. Com isso, eles já entram em consenso lá que tem uma área a mais e eles já cobram do seu IPTU. Só que, por eles virem cobrando no seu IPTU, não quer dizer que você tem esse projeto que está aprovado. Não quer dizer que o seu imóvel está realmente regularizado. Então, por isso, não devemos, de forma alguma, se basear na metragem quadrada do IPTU. Só que você pode estar falando, Guilherme, mas eu já vi situações onde a metragem quadrada realmente estava ok. Sim, pode ser que sim, mas é muito difícil que isso aconteça. Por isso eu peço que vocês não se basiem, não façam esse erro de se basear no IPTU para terem a metragem quadrada que vocês acham que estão aprovadas na prefeitura. A gente falou sobre o habite e me lembrou aqui, né, uma passagem, né, até um estudo de caso que eu vou trazer para vocês de um cliente nosso aqui do escritório, que aconteceu da seguinte forma. Ele nos procurou inicialmente porque havia divorciado da esposa e precisava regularizar realmente o imóvel no nome de quem quer ficar e tudo mais. Nesse processo, eu descobri que ele tinha um projeto aprovado. Né? Ele tinha um projeto em mãos, estava com selo na prefeitura, estava tudo certinho, só que eu perguntei para ele, fulano, e o habite, cadê? E ele me fez essa mesma cara que vocês estão fazendo para mim. Ele não fazia ideia. Ele falou, Guilherme, mas o que é o habite? Eu falei, o habite é o ponto final da aprovação da prefeitura. É quando realmente a prefeitura declara que o seu imóvel está habitado, que ele está dentro das normas de habitação. Ele não tinha esse habite. Falei, bom, ele já tem o projeto aprovado, vamos entender como está a construção e entrar com pedido de habite. Só que, o que aconteceu? A construção dele não estava de acordo com o que constava em projeto. E outra, o projeto dele era muito antigo, não estava adequado nas normas atuais. Ou seja, ele não conseguiu o habite.
A gente teve que refazer todo o projeto dele, conseguir uma nova aprovação, refazer o que precisava realmente ser feito na obra para que ele conseguisse então a BITS. Porque no projeto, galera, constava alguns elementos fundamentais para a obra que ali não tinha. E um deles, que foi um muito importante que muita gente não leva em consideração e até mesmo não conhece, é um elemento chamado antidevassa. Esse elemento antidevassa é um elemento que ele vai proporcionar privacidade tanto para o seu cliente quanto para os vizinhos. É quando a pessoa tem alguma abertura ou tem alguma sacada que fica muito próximo à construção vizinha e com isso ela não consegue ter a visão, né, do imóvel do lado e nem o imóvel do lado tem a visão de cima. Por isso que existe essa parede antidevassa. Só que no projeto existia, mas o cliente não construiu. Ou seja, o imóvel dele ainda estava irregular porque ele não seguiu o projeto na hora de fazer a construção. Então, só ter um projeto aprovado, galera, não garante que o seu imóvel está regularizado. Ele precisa ter o ABITS. Com o ABITS em mãos, a gente consegue ter certeza que a gente tem um imóvel regularizado na prefeitura. Certo? Eu tentei ser o mais cirúrgico possível aqui para vocês para falar sobre a aprovação de prefeitura. Lógico que a gente vai falar muito ainda sobre isso, tem muita coisinha que a gente pode conversar. Como que a gente monta um projeto para ser aprovado de primeira, como que eu tenho que colocar o meu memorial descritivo, como que eu tenho que preencher a minha anotação de responsabilidade técnica. Tudo isso são assuntos que vale muito a pena a gente conversar. E a gente vai estar conversando aqui nesse mesmo canal. Então, fique ligado. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo, ativar a notificação, me seguir no Instagram. No Instagram, eu tenho live todas as terças-feiras, às 7h17 da noite, para conseguir te ajudar também, tirar suas dúvidas sobre o processo de regularização. Aqui embaixo também tem um link do meu Instagram, onde você já pode entrar lá, já me seguir, ou então procurar guilhermenonato.eng, que você vai me encontrar também no Instagram. Agradeço se você assistiu até aqui. Se esse vídeo realmente fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, deixa o like, compartilha com outros engenheiros e arquitetos que querem entrar no mercado que mais está sendo valorizado, que mais está pagando, que falta profissionais qualificados. Que assim como você decidiu que você quer atingir os seus primeiros 10 mil de faturamento, que é isso que você quer, eles também podem atingir junto com você. Então compartilha esse vídeo, vamos para cima, entre para o mercado da regularização de imóveis e vamos então faturar nesse mercado que mais paga no Brasil. Fechou? Obrigado, você que ficou até aqui e até o nosso próximo vídeo.